Olá você das redes sociais, olá você do Alerta Buritis, da Rádio Interativa FM. Bom pessoal, nós estamos neste momento aqui na Unisp de Buritis, acompanhando um caso de investigação que foi realizado, desenvolvido aqui pela Unisp de Buritis, sob o comando do delegado Dr. Leomar Gonçalves, o caso envolvendo um crime que realmente deixou a população bastante assustada, um crime que mexeu com a população. A polícia desvendou esse caso, Polícia Civil de Buritis, e o doutor Leomar Gonçalves, delegado que comanda aqui esta delegacia, vai explicar, doutor, o que aconteceu realmente, do que se trata este caso que vocês acabam de elucidar aqui na cidade. O Edson e todas as pessoas que seguem o senhor aí, é realmente um crime muito grave, mas à medida que as investigações avançaram, que nós aproximamos da verdade do fato, ficamos um pouco mais assustados um pouco. Com toda essa experiência que a gente tem lidando com criminosos, esse caso é um caso atípico, né, na literatura policial, a forma cruel como a vítima foi morta. Ele foi tirado da casa por um investigado, que nós identificamos bem tempo depois, que conviveu com os familiares, estava no meio dos familiares e foi levado para um local distante de Buritis, e as investigações apontam que ele foi jogado na água com as mãos amarradas para trás, e antes de jogar na água, ele fez ele confessar, falar algumas informações e ainda deu um corte no pescoço dessa vítima. Inicialmente tinha pouco suspeito, porque o Jonathan, a vítima, estava na casa desses amigos dele, uns colegas de infância. Ele estava passando a temporada, quando ele trabalhava no mato, ele vinha para a cidade, ele ficava nessa casa. E aí, na quarta-feira à noite, ele sai de casa, some de casa. Até então, a gente não tinha desafeto dele, não tinha nada que levava a algum criminoso. A família registrou a ocorrência como desaparecimento. Mas ao passar dos dias, a equipe de investigadores seguiu tanto as pessoas que estavam próximo daquela casa, vizinhos, veículos que passaram por ali, e também algum possível desafeto do Jonathan. E descobriu que o esposo dessa senhora, ele pediu para esse Jonathan não ficar na casa. Os filhos dessa esposa, dessa senhora dona da casa, como era amigo do Jonathan, eles abrigavam o Jonathan ali nesses períodos que ele voltava do sítio, né, entre um serviço e outro. Então eles não tinham por que tirar o Jonathan da casa. O Jonathan estava arrumando um serviço e já ia sair da casa. E mesmo assim esse desafeto não chegou a brigar, mas informou que não queria que ele ficasse ali. Esse esposo dessa senhora. Esse investigado, juntamente com outro investigado, que nós conseguimos depois descobrir aí nesse emaranhado de pessoas, né, que perambularam pela região ali. Esse outro investigado, juntamente com esse primeiro, foram num carro, chamaram o Jonathan para conversar, colocaram o Jonathan no veículo e saíram com o Jonathan por algumas ruas que não tinha filmagem. Eles fizeram um percurso já premeditado, planejado, e levaram o Jonathan para o Rio Branco, daqui a 30 quilômetros da zona urbana. E lá, eles vendem os olhos do Jonathan, amarram as mãos do Jonathan para trás. Foi o momento que ele forçou o Jonathan a confessar, se o Jonathan tinha um caso com a esposa, por que o Jonathan não saía da casa. E o Jonathan, ao tempo todo, pedindo clemência pela vida, não devia nada, que estava lá porque era amigo, não tinha lugar de ficar. E mesmo assim, esse criminoso, friamente, deu um corte no pescoço do Jonathan. Antes dele morrer, aponta, né, o levantamento nosso, que antes dele morrer, ele levou um corte, jogou ele na água do Rio Branco, e ele ainda tentou nadar ainda com as mãos, mesmo com as mãos para trás, por um canto do rio, mas sem sucesso. Foi ali mesmo, foi abreviado ali a vida naquele local. Não tinha nenhum motivo, não tinha um fato que justificasse essa brutal violência, ao menos justificasse essa brutal violência, porque o Jonathan era amigo dos familiares. Essa senhora, o Jonathan trata ela como tia. E esse investigado, né, que foi capturado, ele estava tentando fugir de Buritis. Nós pegamos o primeiro investigado, fizemos todo esse trajeto da cena do crime, montando, né, essa dinâmica do fato, somando informes, testemunhas, filmagem, tirocínio da equipe dos policiais, e nós descobrimos esse outro cidadão, que agora está capturado, está autuado, está indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Esse outro cidadão sumiu da cidade, misteriosamente. Então, ontem à noite, nessa madrugada à noite, nós já pegamos ele, já estava planejando fugir de Buritis, já estava fugindo de Buritis, já tinha feito toda
a trama, uma pessoa vinha buscar ele em Buritis e ele foi capturado, está sendo autuado nesse momento aqui na delegacia, enquanto a equipe de policiais, como o bombeiro militar, estava já no Rio desde a manhã e agora, por último, conseguimos ter a informação que o corpo foi localizado distância abaixo, alguns quilômetros abaixo, justamente da forma que a investigação apontou, com corte, amarrado, e acreditamos que a perícia vai conseguir colher alguns detalhes ainda do crime, apesar do estado avançado de putrefação da vítima. Doutor, quantas pessoas então no total envolvidas neste crime aí, que fizeram parte dessa trama aí, possivelmente? 2 foram autuados, a investigação avançou no sentido que esses 2 são realmente os responsáveis pela morte. O mentor, o autor principal que planejou, pegou um carro emprestado, ouvimos diversas pessoas, mas as outras não têm ligação. Todas vieram e colaboraram com a justiça, quem emprestou o carro, os familiares, a própria esposa dele, que não é uma pessoa conhecida, pessoa benquista na cidade, ela não concorda com essa brutalidade. Então, a investigação trabalha que os 2 são realmente os autores do homicídio, dessa ocultação de cadáver, um com mais culpabilidade pelo planejamento, e o outro que aderiu a essa conduta criminosa. E os demais foram ouvidos como testemunha. Inclusive, a pessoa na casa de quem o investigado estava foi trazida para a delegacia durante a noite e ele era um amigo dele. Ele prestou declarações e informou realmente que estava ali, não estava dando fuga para ele, estava ali dando abrigo para um amigo que ele não contou o motivo, mentiu para ele também. Ele foi ouvido agora e solto pela manhã. A vítima morava, você explicou, a vítima morava na casa do agressor. Então, a vítima, o Jonathan, ele morava na casa dessa esposa. Ela tinha um relacionamento com esse cidadão, mas a casa é da esposa e dos filhos dela. A casa é dela. Entendi. Esse cidadão chegou há pouco tempo que ele contraiu esse relacionamento com essa senhora. Mas ela também queixou pra gente o temor que ela tinha. Ele é um cara que demonstrou realmente muita frieza, muita agressividade. Em momento nenhum quis confessar o crime. Mesmo após a gente localizar o corpo, né? Com todas as evidências, tudo que a investigação pôde produzir, foi produzido nesses últimos dias pela equipe policiais, passaram dias e noites andando, fazendo levantamento, vendo perfil de pessoas criminosas, e chegou nele, na certeza que a investigação possa dar, eles são os autores do crime. Mesmo assim, ele negou, tentou dissimular, tentou convencer, tentou nos comover com falsas afirmações, mas a investigação se conclui nesse sentido, que ele é o autor principal, e o outro é também um autor, mas provavelmente com menor culpabilidade nessa trama. E qual autor, então? E nessa morte brutal. O Jonathan não fez nada de grave, nada de mal. Ele estava ali morando na casa do pessoal, pedindo um abrigo, estava arrumando serviço e foi morto covardemente. O destino agora desses suspeitos aí? Eles são autuados, vão ser levados ao cárcere agora. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver. Estamos analisando a possível fraude processual, se vai encaixar nesse perfil, mas de qualquer forma, eles vão ser autuados em flagrante, mesmo que os dias se passaram, a investigação perdurou por todos esses dias. O crime de ocultação de cadáver é tido como um crime permanente. No momento que se localiza o corpo, quem cometeu aquele fato responde em flagrante pelo crime, e o inquérito trabalha nesse sentido. Nos próximos 10 dias concluir essas perícias, possivelmente por garantia na fase processual lá na frente, vamos fazer também uma perícia de DNA, né, no corpo, mesmo a gente sabendo que é o Jonathan, reconhecimento por vestes, né, características, se for possível ainda no corpo, e o inquérito se conclui nos próximos dias, mandar para a fase judicial, para o Ministério Público, para o Judiciário, que possa lá ser homologado nosso trabalho, o trabalho da polícia, que possa ser convertido em preventiva e que possa ser levado ao júri, condenado, julgado e pagar pelo mal grave que fez aos familiares e fere toda a sociedade, né? Um crime grave desse. É um caso realmente que serve como experiência para os policiais. Eu aproveitei os novos policiais que estão em Buritis e mostrei para ele o tipo de pessoa que a gente trabalha. Falei, veja bem, com todo o trabalho de vocês, o cara quer desacreditar um trabalho da polícia tão bem feito, né? A expertise dos policiais, que vai ser complementada agora, lógico, com as provas periciais, mas o tirocínio da equipe, o trabalho da equipe, esse trabalho de inteligência de todo mundo aí foi
primordial. E é um sucesso. Apesar do fato ser grave, a resposta à sociedade está à altura. Todos estão presos e serão todos julgados e talvez seja um alento à família, né? Perde um ente, é uma perda irreparável, mas demonstra que a justiça dos homens está funcionando. Graças a Deus, o trabalho foi realmente concluído com sucesso aí. Parabenizar toda a equipe, todos envolvidos, em geral todos, né? São muitos, inclusive a sociedade, os parentes, os amigos, as testemunhas que confiaram na polícia, e isso para nós é também um motivo de orgulho, essa confiança, e a resposta é essa: o crime está solucionado, vamos trabalhar no inquérito com algumas provas periciais para realmente formalizar aquilo que é o protocolo legal. Mas o caso trágico da morte do Jonathan está sendo concluído hoje. Muito bem. É isso aí, aqui direto da Unisp de Buritis para o Alerta Buritis e o programa Papo Livre.